Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para responder mais um vídeo de lógica de programação. A questão que eu vou responder hoje é a temperatura nos países. Ela pede para a gente fazer um programa que recebe uma temperatura em Kelvin e um número que indica o país, ou seja, um código do país que a gente está querendo saber essa temperatura. E aí o programa deve converter para a escala correta, de acordo com os países, e exibir o valor convertido. Ou seja, a gente vai precisar receber uma temperatura em Kelvin e um número do código do país, que através desse número a gente vai fazer a conversão. Se, por exemplo, for no Brasil, a gente vai converter para Celsius, e se for em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai converter para Fahrenheit, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei a tabela com a relação do código do país, de cada país, e suas temperaturas, para a gente poder decidir qual é a conversão que a gente vai fazer de acordo com o código que o usuário digitar, certo? A gente vai criar uma variável que recebe a temperatura em Kelvin. Então, a gente vai colocar aqui parse float. A gente não sabe inicialmente como é que essa temperatura vai se comportar. Então, a gente vai colocar o parse float, certo? Um valor real. E a gente vai colocar o prompt para possibilitar que o usuário digite em seguida o valor que a gente está solicitando, certo? Depois a gente vai criar uma variável code, que vai ser a variável que a gente vai utilizar para receber o código do país. Então, a gente vai solicitar que o usuário digite o código do país e ele vai digitar 1, 2 ou 3, que são as possibilidades. A gente também pode informar para eles, mas nesse caso eu não informei. Mas vocês podem colocar o texto: digite 1 para Brasil, 2 para Estados Unidos e 3 para Canadá. Vocês podem informar isso para o usuário e vai ficar até mais interessante o código, certo? Nessa questão, a gente vai utilizar a estrutura condicional para comparar os valores que a gente está recebendo, certo? Então, inicialmente a gente precisa saber qual é o código que o usuário digitou para que a gente possa fazer a conversão na temperatura desse país, certo? Então, se esse código for igual a 1, vai ser Brasil. Se esse código for igual a 2, vai ser Estados Unidos. E se esse código for igual a 3, vai ser Canadá. A partir do momento que a gente já sabe quais são os países, a gente pode fazer a conversão da temperatura de acordo com a temperatura de cada país, ok? Então, a gente vai comparar isso usando a estrutura condicional. Para fazer a verificação do código, a gente só precisa colocar dentro dos parênteses de cada if, relacionando se o código, ou seja, se a variável code é igual a 1. Se ela for igual a 1, a gente vai executar o que tiver dentro do primeiro if. Se ela for igual a 2, a gente vai executar o que está dentro do segundo if. E se ela for igual a 3, a gente vai executar o else. Por que o else? Porque a gente só tem 3 opções. Se a gente tivesse mais opções, a gente só iria colocar o else por último, certo? Eu também coloquei o else if, né? Que é para a gente ter uma relação entre o primeiro if e o segundo. Que aí a gente vai, por exemplo, dizer que se o primeiro if não for verdadeiro, ou seja, se aquela condição do código igual a 1 for falsa, a gente vai executar o código seguinte. Para fazer a conversão de Kelvin para Celsius ou Fahrenheit, a gente pode pesquisar no Google, certo? Qual é a fórmula. A gente não precisa ter todas as fórmulas decoradas. A fórmula que a gente encontrou é que 0 graus Celsius equivale a menos 273,15 Kelvin. Então, a gente consegue fazer essa transformação dizendo que a temperatura em Kelvin menos 273,15 equivale ao valor dessa temperatura em Celsius, certo? Já a conversão de Kelvin para Fahrenheit, a gente vai utilizar essa fórmula, que é a temperatura menos 273,15, ou seja, a temperatura em Celsius, vezes 9 dividido por 5 mais 32. Essa é a fórmula padrão, ou seja, a temperatura que a gente recebeu em Kelvin, ela vai ser transformada em Celsius
para poder ser transformada em Fahrenheit, certo? A gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou lá em cima, vezes 9 sobre 5, 9 dividido por 5, mais 32. Essas fórmulas são fórmulas padrões que você pode encontrar no Google facilmente. Eu identifiquei o código aqui, cada if, else, eu identifiquei qual é o país correspondente para a gente ter mais uma noção do que cada código está fazendo, né? Cada if ele vai estar comparando com o código do país correspondente. Como a gente tem dois países que são dados com a temperatura em Celsius, então a gente vai utilizar a mesma fórmula que eu utilizei para a temperatura no Brasil, a gente vai utilizar para a temperatura no Canadá, ok? Depois de fazer a conversão dessas temperaturas, a gente precisa mostrar a temperatura para o usuário. Então, para que a gente consiga mostrar a temperatura respectiva daquele país, a gente pode fazer um alerta dentro do próprio if que a gente criou para fazer a conversão. Então, a gente vai criar um alerta e dizer que a temperatura no Brasil é a temperatura em Celsius que a gente calculou, certo? E do mesmo jeito, a gente pode fazer para Fahrenheit, criar um alerta depois da conversão e utilizar o alerta para informar o usuário a temperatura nos Estados Unidos, de acordo com o cálculo que a gente fez da temperatura em Fahrenheit. E a gente concatena texto com variável utilizando o sinal de mais. Então, a gente vai fazer essa concatenação que vai possibilitar que o usuário veja o real valor que a gente calculou sem nenhuma alteração. E vamos fazer isso para todas as outras possibilidades, mostrar através do alerta a temperatura de cada país, concatenando com a temperatura que a gente calculou naquele país específico, certo? E agora eu vou fazer alguns testes para mostrar para vocês que o nosso código está funcionando perfeitamente. Então, a gente coloca o valor, digita o código do país e ele vai mostrar o nosso resultado. Nesse segundo teste que eu fiz, ele apareceu com muitas casas decimais. Então, para que a gente consiga limitar o número de casas decimais que vai aparecer para o usuário, até para não ficar uma imagem muito poluída, a gente pode utilizar o comando toFixed, que a gente coloca a variável .toFixed e entre os parênteses a gente coloca o número de casas decimais que a gente quer que apareça para o usuário. E executar novamente para ver que o resultado vai aparecer com apenas 2 casas decimais. E aí eu tentei fazer vários testes que pudesse visualizar todas as possibilidades de valores que a gente pode ter para todos os países. Bom, pessoal, a questão é essa. Esse vídeo eu tentei trazer um pouco mais sucinto, mais rápido, mais explicativo, no entanto, um pouco mais claro do que eu tô fazendo, sem muita repetição, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, que precisam desse conteúdo, certo? E eu agradeço muito a atenção de vocês até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.